mundo, mas se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se faço bem Ao meu irmão, tenho a grandeza dentro. dentro do meu coração, chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais O desamor, paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem, a gente mudar. paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, Liosmar, Dani Oliveira. Oi, Dani, você chegou logo depois de Liosmar hoje, hein, fia? Sejam bem-vindos. Agora eu vou convidar vocês. Eu vou convidar Liosmar, tá? Boa tarde, mas boa tarde mesmo. Já vou convidar nosso querido. Sandrinha também já chegou. Aí, Sandra. Sandra, você. Olá, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, muita paz em cada coração aqui presente. Paz, ninguém suporta mais. Oh, meu Deus. Desamor. Sandra, Liosmar não vai lá, né? Mas você vem cá, né? Liosmar não vai em Areia Branca, mas acaba indo mesmo. Paz pela paz, beleza de te amar. Esperança, paz pela paz. A beleza de te amar. Começar com Atendamos ao Bem, do livro Fonte Viva. Em verdade vos digo que quantas vezes o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Jesus, Mateus capítulo 25, versículo 40. Não só pelas palavras que podem simbolizar folhas brilhantes sobre um não só pelas palavras que podem simbolizar folhas brilhantes sobre um tronco estéril. Não só pelo ato de crer que por vezes não passa de êxtase inoperante. Não só pelos títulos, que em muitas ocasiões constituem possibilidades de acesso aos abusos. Não só pelas informações de fé, porque em muitos casos as frases sonoras são gritos da alma vazia. É do 137, Atendamos ao Bem. Não nos esqueçamos do fazer. A ligação com o Cristo, a comunhão com a divina luz, não dependem do modo de interpretar as revelações do céu. Em todas as circunstâncias do seu apostolado de amor, Jesus procurou buscar a atenção das criaturas, não para a forma do pensamento religioso, mas para a bondade humana. É interessante que eu estava falando sobre isso hoje, olha que interessante.
A boa nova não prometia a paz da vida superior aos que calejassem os joelhos nas penitências incompreensíveis, aos que especulassem sobre a natureza de Deus, que discutissem as coisas do céu por antecipação, ou que simplesmente pregassem as verdades eternas, mas exaltou a posição sublime de todos os que disseminassem o amor em nome do Todo Misericordioso. Jesus não se comprometeu com os que combatessem em seu nome, com os que humilhassem os outros a pretexto de glorificá-lo, ou com os que lhe oferecessem culto espetacular em templos de ouro e pedra, mas sim afirmou que o menor gesto de bondade dispensado em seu nome será considerado no alto como oferenda de amor endereçada a ele próprio. Olha que interessante. Que coisa linda, viu? Gratidão, Senhor, por tantos ensinamentos. São os avisos ligeiros ou as advertências profundas. Gratidão, Deus, por tudo isso. E agora, aqui é Evangelho, Mateus capítulo 25, versículo 40. A nossa prece é a nossa ânsia de paz, o nosso pedido pela paz já é a nossa prece. A música, a linguagem que toca todos os corações. E agora passamos a palavra para o nosso menino de ouro, o nosso filho do coração, o nosso colar de pérolas na boca. Querido, fique à vontade, viu? Muito obrigado, boa tarde a todos vocês, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade para interagir conosco aqui por meio do chat, tá certo? Colocando suas perguntas, suas afirmativas. Se meu áudio porventura ficar ruim, vocês me avisam também, tá certo? Bota aí no chat. O áudio tá ruim, o áudio tá baixo, para eu tentar melhorar aqui. O tema da tarde de hoje, eu estava até conversando antes daqui um pouquinho com Leila, é esperança, né? Eu acho que é uma coisa que nós precisamos ter muito, porque aparentemente as coisas estão ruins, aparentemente as coisas estão fora dos trilhos. E por que eu falo aparentemente? Porque quem está na codificação espírita sabe que está tudo certo, tudo dentro do previsto e que nada está fora do trilho. Porque nosso governador espiritual, Cristo, ele vem comandando, governando com mãos de amor, de justiça e de misericórdia. Então, a esperança é o nosso tema. Conta uma lenda que quando terminou a criação, quando nosso Pai, Deus, ele terminou de fazer a criação, terminou de fazer o universo, as estrelas vieram visitar o planeta Terra. E a estrela amarela, simbolizando a riqueza, deu uma volta aqui em nosso planeta, ficou admirada com a beleza, mas logo em seguida voltou à escuridão do firmamento para que a noite pudesse brilhar e nos encantar com a sua beleza. Em seguida, vem a estrela azul, a estrela que simboliza os rios e os mares, e faz o mesmo que a sua irmã. Olha todo o nosso planeta, se admira com a beleza e perfeição do Criador e volta para o firmamento. E assim, uma após a outra, as estrelas vieram nos visitar. Quando elas retornam, elas sentem falta de apenas uma dessas estrelas e ficam aflitas procurando onde estaria a sua irmã. Quando elas olham para a Terra e vê os seres humanos em sofrimento com as suas dores, elas começam a avistar ao longe aquela estrela que não tinha retornado ao firmamento, a estrela verde, a estrela que simboliza a esperança. Então elas perceberam que, por ordem do Criador do Universo, a esperança não tinha retornado para o firmamento. Ela tinha permanecido aqui, entre nós, para nos ajudar nos momentos difíceis, nos momentos de desespero, nos momentos de perdas e de angústias. Essa é a esperança. Esperança do verbo, não do verbo esperar, mas do verbo esperançar. Uma virtude filha da fé, uma virtude que nos convida a manter o pensamento positivo, a manter a visão no futuro, a não se deixar perturbar, nem se controlar pelas angústias do dia a dia, pelas aparentes dores que nós sentimos. Porque nós sabemos que os momentos difíceis, muito mais do que nos atrasar,
nos auxilia nesse crescimento, nesse progresso, nessa evolução moral e intelectual para a qual nós, seres humanos, reencarnamos nesse planeta chamado Terra. Então é essa virtude e esperança que nos dias atuais tem que cada vez mais estar acesa em nossos corações e em nossas mentes. Essa virtude que nos convida a confiar nos desígnios divinos, a permanecer firmes, com sorriso nos lábios, não obstante os percalços que nós encontramos no nosso dia a dia. E aí eu trouxe um texto para nós conversarmos um pouquinho sobre ele. O texto inicia dizendo o quê? Quando a noite escura do desalento invadia a nossa vida, lembremos-nos da suave luz da esperança, que não nos deixa a sós, e recobremos o passo no compasso da harmonia. Quando sentirmos os ferimentos da cruz de espinhos a vergastar nossos ombros, permitamos que o brilho inapagável da esperança nos console. Ou seja, quanto mais difícil ficar a situação, meus irmãos, maior deve ser a nossa esperança, maior deve ser a nossa certeza e confiança em Deus. Uma esperança que é sólida, uma esperança que é racional. Nós, da doutrina espírita, nós não temos nada irracional. A fé, a esperança, a caridade não pode ser cega, muito pelo contrário. Tem que ser raciocinada sim. Tem que ser com base nos estudos, nas reflexões. Então, essa esperança vai nos mostrar que iremos passar por dificuldades, iremos sim ter problemas. Nós, espíritos imperfeitos, devedores perante a lei do alto, reencarnados em um mundo de provas e de expiações, no qual nós voltamos à carne para, a grande maioria, reparar, corrigir os erros cometidos. Outra parte, para passar por provas e assim conseguir crescer, enquanto que uma pequenina minoria vem como missionários para dar o exemplo do amor. Então nós reencarnamos nesta terra para passarmos sim por momentos difíceis, mas em momento algum nós passaremos por tudo isso sozinhos. A esperança simbolizada em nossas mentes e corações deve nos acompanhar do início do dia até o término, quando a noite nos alcança por meio do brilho das estrelas. Então, é essa virtude, é esse sentimento, já falado no Sermão da Montanha, pelo nosso benfeitor maior, que deve sempre estar cada vez mais próximo a nós. Se nós guardássemos a esperança dentro do nosso coração, não permitiríamos que, nesse momento de pandemia, certas notícias ou fatos gerassem uma certa dúvida de que Deus está governando a tudo e a todos. Porque no momento em que eu passo a imaginar que a pandemia é maior do que o Criador, de que eu sou governado por irmãos imperfeitos que estão temporariamente no poder material, eu passo a duvidar da sabedoria e da capacidade do Mestre, de Jesus, que é nosso guia e modelo. Então, quando os espinhos, quando a madeira, que simbolizam, claro, a cruz do Cristo e a nossa cruz nos alcançar, não permita que a pessimismo, não permita que a aflição, não permita que a angústia tome conta de você, muito pelo contrário, sorria para a vida. Nós estamos imersos em fluidos, nós estamos imersos em energias. Quem nunca ouviu aquela frase? Pensa positivo que o universo devolve positividade para você. O que você pensa é o que você é o que você sente. Então, quantas pessoas só pensam negativo, só pensam de forma pessimista, sempre que vão inventar algum projeto, sempre que buscam algum sonho, já começam a falar, não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu sou muito ruim, eu não tenho capacidade. Não! Tira essas palavras do seu vocabulário. Começa a pensar positivo. Começa a pensar que você consegue sim. O seu pai é o criador do universo. Nós, segundo Jesus, somos deuses. Nós podemos fazer tudo o que Jesus fez e muito mais claro que quando nós alcançarmos o estado de Cristos. Mas já de agora, nós podemos sim fazer muitas coisas. Só que nós nos autolimitamos. Nós permitimos, inclusive, que outras pessoas nos limitem, que outras pessoas ou nós acabem nos enclausurando em caixinhas minúsculas que não cabem
a nossa grandiosidade, a nossa grandeza. Eu não estou aqui, em momento algum, querendo incentivar o seu ego, o seu orgulho, a sua sensação de superioridade equivocada. Não. Pelo contrário, o que você tem que botar para fora são as suas virtudes que estão adormecidas dentro de você. Então, a esperança, ela traz, a esperança racional, sólida, ela traz tudo isso para nossas vidas, porque ela vai nos convidar a enfrentar as adversidades com um sorriso nos lábios, confiantes e convictos de que sairemos vencedores. Porque o que de mais sério pode acontecer conosco é apenas o desencarne, que nada mais é do que você deixar essa roupa de carne, esse corpo físico e voltar para casa. Por mais gostosa, por melhor que seja uma viagem que você tenha feito ou venha fazer, vai bater aquela saudade da sua casa, o aconchego do seu lar. É assim o retorno ao mundo espiritual. Quando nós fazemos bem a nossa parte, o nosso papel aqui na carne, tenho certeza que não há coisa melhor do que voltar para casa. Leia-se, voltar para o plano espiritual, para a esfera superior de onde nós viemos. Continua o texto. Se o véu escuro da morte se estender sobre os olhos físicos dos seres amados, lembremos que a imortalidade, mensageira da esperança, vem lhe descortinar os horizontes novos no além-túmulo. Hoje, aqui em Frepal, a cidade onde eu resido, um senhor desencarnou vítima pelo infarto. Uma outra jovem muito próxima de mim, uma grande amiga, teve um começo de infarto, um pré-infarto, digamos assim. Fora os casos de Covid e outras doenças que continuam. Porque não existe apenas o Covid, tem o câncer, tem a AIDS, tem a leucemia, tem a fome, tem o ódio, que é uma das doenças piores que existem. E todas elas continuam na ativa. Então, quando esse momento chamado morte, para nós nada mais é do que o desencarne, nos alcançar, mantenha a esperança. Porque nós somos seres imortais. Nós não morremos. Nós não teremos mais o contato físico, o abraço, o beijo, o carinho, as prosas enquanto encarnados. Mas o amor vai permanecer. A pessoa continuará a existir, sim. Tenha certeza disso. Por isso que a imortalidade da alma é a mensageira da esperança. Esperança de que um dia você reencontrará o seu ente querido, o seu ente amado. De que ele continua a lembrar e a amar você até mais do que enquanto encarnado. Esperança de que, muitas vezes, aquele desencarne foi uma libertação para o espírito que estava aqui preso em um corpo, muitas vezes cheio de chagas, não necessariamente físicas, mas chagas, doenças morais. Quantas pessoas, ao desencarnarem, têm aquela sensação de liberdade, semelhante a você estar preso e conseguir a sua liberdade física. E nós, seres egoístas, preferimos, não todos, claro, mas muitos, que os entes pequeninos permaneçam aqui na carne, muitas vezes sofrendo, padecendo, só para nós vermos a pessoa ali ao nosso lado. Não, sejamos mais caridosos para com as pessoas. Como diz Paulo, fé, esperança e caridade. Dessas, a caridade é a maior. Então, sejamos caridosos para com os outros. Permitamos que as pessoas retornem à pátria espiritual. As pessoas não se prepararam para o desencarne e hoje estão tendo que conviver com essa realidade. Então, aceita e mantém a chama da esperança viva dentro de você. Continua os benfeitores. Ainda que os dias de sofrimento pareçam não ter fim, ainda que a enfermidade anuncie que veio para ficar, ainda que os amigos abandonem os nossos passos, deixando-nos caminhar sós, ainda que tenhamos a impressão de que o Pai Divino nos esqueceu, lembremos-nos da sublime lâmpada da esperança e permitamos que ela ilumine a nossa alma, planificando-a com suave claridade, anunciando um novo alvorecer. Ou seja, ainda que os dias de sofrimento pareçam não ter fim, ou seja, para nós, sabem aqueles dias que parece que tudo dá errado, que nada dá certo, do acordar ao anoitecer? Mantenha a esperança acesa. Corta a sintonia
baixa, negativa. Tem pessoas que acordam já com o pé esquerdo, entre aspas, porque já acordam mal-humoradas, já acordam de mal para a vida. As pessoas acordam, sequer recordam que tem um Criador, que tem um Pai maior. Não saúdam a natureza, o sol, as estrelas que deixaram há poucos instantes o nosso olhar. E, por consequência, por ela estar emandando energia negativa, ela vai ter um dia péssimo. Mas não é culpa de ninguém, é culpa dela própria. Quantas pessoas têm uma pequenina enfermidade e começam a reclamar horrores? Ah, porque Deus me abandonou. Ah, porque eu sofro tanto, porque nada dá certo para mim. E esquecem de agradecer tudo que tem de bom. Certa vez uma filha procurou Divaldo Franco para reclamar da própria mãe. Então ela reclamou e Divaldo em silêncio. E ela reclamava. Quando ela cansou, Divaldo disse: Vem cá, você lembra quantas vezes a sua mãe acordou de madrugada para lhe dar comida? Não. Pois é, minha filha. Você escolheu lembrar das partes aparentemente ruins. E tudo de bom que ela fez, você escolheu, optou por esquecer. Assim somos nós. Nós gostamos de lembrar das horas ruins, das dores, dos sofrimentos, de alguém que nos abandonou, de alguém que nos deixou, de algo que não deu certo. E esquecemos tudo de bom que há em nossas vidas. Quantas pessoas maravilhosas estão ao seu lado, nesse momento de maneira virtual, online. Mas você só lembra daquela, uma única pessoa que não está mais com você. Não seja assim. Seja otimista. Agradeça tudo que você tem de bom na sua vida. E se alguém, porventura, vem de passagem, deixa ela passar. A lei que impera é a lei do reencontro, é a lei da união. Um dia vocês irão se reencontrar novamente. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas lá na frente com certeza. E nunca esqueça, Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Continua os benfeitores. Lembremos-nos que, por mais escura e longa que seja a noite, o sol sempre volta a brilhar. E, com ele, novas oportunidades de construirmos a nossa felicidade. É um erro muito grande das pessoas querer que o outro a faça feliz, querer que o outro seja o responsável pela sua felicidade ou infelicidade. Quantas pessoas dizem, eu vou me casar para ser feliz? Eu vou arrumar um namorado ou uma namorada para ser feliz? Eu tenho que me formar em medicina, em direito, em engenharia para ser feliz? Eu tenho que ter a casa dos sonhos para ser feliz. E aí acabam criando toda uma escuridão em torno de si próprio. Há diversidades que não estavam previstas para acontecer na sua vida. Porque o próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos diz há causas que são anteriores e que nos alcançam, trazendo certas dores. Mas há outras que nós procuramos nesta encarnação. Então não procure culpado nos outros. Quantas vezes nós temos tudo para sermos felizes com o pouco que temos, que na verdade é o que merecemos, mas não aceitamos. Então seja feliz hoje, não amanhã. Não coloque condições para alcançar a felicidade. Não deixe que a esperança saia da sua vida. Não deixe que o sorriso deixe de ser um companheiro diário na sua existência. Não permita que nenhum coração sangre por culpa sua. Muito pelo contrário. Viva como se fosse o último dia na carne, porque pode ser. Não será o seu último dia, mas talvez seja o último na carne. Há algum tempo atrás, um grande amigo me procurou com uma crise séria no casamento dele. E aí ele começou a desabafar, e aquele tom melancólico de quem já ia acabar o casamento, de quem não daria certo, com a criança envolvida, o filho deles dois. E aí eu dei 3 opções a ele, dentro da minha visão. Eu disse, cabe a você escolher.
Quando foi hoje pela manhã, enquanto eu estava em viagem, ele manda um áudio no WhatsApp dizendo: Liosmar, ontem eu convidei a minha esposa para conversar. Mais de uma hora ela falando. Eu disse a ele: olha, quando ela estiver falando, fecha a boca, não fale nada, deixa ela desabafar. Porque às vezes nós achamos que estamos corretos e não estamos. Então é importante ver a visão do outro. E aí ela desabafou. Ao término, eles optaram por se dar mais uma chance. Eu disse a ele: eu Cara, ganhei o meu dia. Agora, para isso, é preciso que você tenha esperança, do verbo esperançar, do verbo lutar, do verbo buscar e não se entregar, não desistir. Antes de alguém falar alguma coisa, eu não fiz nada, tá certo? Só estou contando a história. O mérito é dele e da esposa, não tem nada a ver com isso. Mas me deixou muito feliz, porque realmente eu vi a aflição dele. Mas quantas pessoas se entregam em meio às tempestades? Todos nós temos batalhas diárias a serem vencidas, do amanhecer ao anoitecer. E só o fato de não nos entregarmos, já somos vencedores. Tenho certeza disso. Continua o texto. Para tanto, devemos permitir que a esperança siga conosco, como portadora da chave que abre a aurora e vence o crepúsculo. A doutrina espírita, ela alargou a porta da esperança, porque não importa a adversidade que você esteja passando, os benfeitores vêm e nos dizem: vai passar. Não importa o quão pequeno você acha que é, os benfeitores vêm e nos dizem: você é amado de uma forma que você nem imagina, pelo seu Pai, pelo Cristo e por uma seara enorme de benfeitores. Não importa se você não vê a luz no fim do túnel. Ela existe, está lá. E se você, porventura, pensar em desistir, os benfeitores vêm, lhe abraçam, lhe acariciam e dizem: não para, prossegue, continua caminhando, ainda que devagar. Nós temos uma falsa compreensão de que temos a obrigatoriedade de fazer tudo de uma vez só, que devemos caminhar muito rapidamente. Não é assim. Um passo por vez. Usem nossa irmã tartaruga como exemplo. Devagar, mas sempre em frente. Nunca parando, nunca se entregando. Aí no primeiro obstáculo, na primeira topada, você vai parar, vai desistir do seu sonho? Não. Eu vejo tantas pessoas jovens dizendo: ah, mas eu não tenho mais tempo. E eu olho assim e pergunto: por quê? Porque se na terceira idade, que é a melhor idade que existe, onde as preocupações ficam de lado, as pessoas estão vivendo tão bem, de forma tão sadia, e os jovens estão se desesperando, vivendo angustiados. As pessoas vivem dependentes de remédios, que são drogas lícitas. As pessoas acham que as drogas só é a maconha, o crack. Não! Quantas pessoas usam o famoso tarja preta? Quantas pessoas não conseguem dormir se não for por meio de medicamentos? Quantas pessoas não conseguem mais sorrir, não conseguem mais sonhar, não conseguem mais planejar nada, porque se deixaram abater de uma forma que a esperança há muito tempo foi embora. É a hora de separar o joio do trigo. A pandemia está nos dando uma grande oportunidade. Ela não tirou nada de nós. Nada. Ela está nos ofertando um tempo para refletirmos sobre a vida que nós levávamos. Sobre a vida totalmente desnorteada. Uma vida que, por vezes, nos afastava da espiritualidade. Então, esse tempo deve ser um tempo de reflexão e um tempo de fortalecimento dos valores morais. A família estava em crise. Por isso que a sociedade também estava em crise. Então nós temos que sair mais fortalecidos desse momento complicado que nós estamos. E tenha certeza, nós podemos, se assim nós desejarmos. A esperança se apresenta em nossas vidas de várias maneiras. Pode estar presente num sorriso,
num olhar de ternura, num aperto de mão, num afago. Podemos encontrá-la ainda na suave brisa da manhã de sol, na serenidade das gotas de chuva caindo devagar. Ou seja, ela está presente em tudo e em todos. O nosso olhar é que é limitado e por vezes não a enxerga. Quem não recorda daquela vez em que Chico, meu tempo está quase encerrando, mas vai dar tempo, daquela vez em que Chico estava apressado, a exemplo de nós brasileiros que deixamos para fazer as coisas em cima da hora, no último dia, Chico deixou uma conta para ser paga no último dia. Então ele pegou o último ônibus para pagar essa conta. Aí quando ele ia subindo no ônibus, uma criancinha chama Chico, Chico, deixa eu conversar com você. E Chico, apressado para pagar a conta, para não ter que pagar no outro dia com juros, ficou naquela dúvida: subo no ônibus, vou embora ou atendo a criança? E aí eu queria muito, muito ter visto a cena. Emmanuel se apresenta, Emmanuel, o guia de Chico, e diz: Chico, você vai deixar a criança ali esperando? E começou a encarar Chico. A Chico entendeu o recado, deixou o ônibus ir e foi atender a criança. Nisso a criança abraça Chico, colhe uma flor de um jardim próximo e dá. A criança sai sorridente. E Chico olha para Emmanuel e Emmanuel diz: Chico, daqui a alguns anos você iria desenvolver uma pequena doença cardíaca. O abraço com o sentimento verdadeiro dessa criança eliminou os resquícios que havia e iriam ser a causadora dessa doença. Tá vendo como é bom optar pelo amor, pela atenção, pela compreensão para com o próximo? Quantos sorrisos nós deixamos de dar no dia a dia por pequenas coisas, por pequenas tribulações? O mesmo conselho que eu dei para aquele meu amigo, eu vou deixar para vocês antes de eu encerrar. Olhe para a vida como se hoje fosse o último dia na carne, sabendo que você é imortal, que você continuará vivo, mas talvez, quando você abrir os olhos, não seja mais neste mundo, não seja mais enquanto encarnado. Então aproveite, sorria, ame, se divirta. Qual foi a última vez que você brincou como uma criança? Qual foi a última vez que a criança dentro de você teve a liberdade para escolher como seria o seu dia? Não permita que isso morra. Não permita que isso acabe. E para encerrar, havia um monge que ele vivia de doações. Ele transitava pelas ruas e todas as noites, para poder descansar, repousar o seu corpo, ele ia a uma gruta, próximo à cidade onde ele ficava. Quando o dia acabou, que a noite apareceu, ele vai até a gruta, pega um cobertor que havia ganhado para se proteger do frio da noite e adormece. Na alta madrugada, um homem vem e rouba, furta o seu cobertor. Umas horas depois, o frio começa a bater e o desperta. Quando ele se dá conta, ele havia entendido que o seu cobertor havia sido furtado. Ele então vai até a ponta da gruta, olha a sua frente imensa e vê o brilho das estrelas no luar. Ao lado, aquela lua linda, maravilhosa. Ele abre um sorriso e diz: que bom que o ladrão não roubou a beleza nem o brilho da lua. Sorridente, ele volta a dormir. Assim devemos ser todos nós. Há muitas, inúmeras razões para se ter esperança, e nenhuma para se ter a desesperança nem o pessimismo. Um forte abraço, se cuidem, cuidem de quem vocês amam. Se Deus nos permitir, próximo sábado nos encontraremos mais uma vez. Vou dar uma passadinha aqui no chat, que eu vi que tivemos algumas considerações aqui, né? Não sei se tiveram perguntas. Então vamos ver o que vocês falaram. Leila, boa tarde. Sandra, Daniela, Elaine Santana, boa tarde a todos vocês, minhas queridas. Leila fala, olha ele aí com um sorriso cativante. Muito obrigado, Leila. Dani fala,
Que os anjos guardiãos nos protejam sempre, minha querida, e que assim seja. Elias, boa tarde, Elias. Um forte abraço, meu querido. Quem mais aqui é Maia. Eu acho que é Maia, desculpe se eu falei errado, tá certo? Andresa, boa tarde, Andresa. Boa tarde, Sandra, né? Sandra fala que sim, sempre que podemos. Com relação a gente se vê. Deixa eu ver quem mais aqui. Zelice, né? Marluce, boa tarde a todas vocês. Sheila. Zelice fala boa tarde, Princesa de Luz e Anjo de Luz com Illinois. Muito bem colocado. Cleide, Rosinha, Maria, Jaqueline, boa tarde a todas vocês. Beatriz, deixa eu ver quem mais aqui. Fátima, Thay, Ronise, boa tarde. Isis. E Dani fala o quê aqui? O que nos resta no mundo de hoje é esperança e fé, porque com elas a gente consegue caminhar dia após dia. Tenha certeza, Dani, com muita fé e esperança, em nossos corações e em nossas mentes, nós conseguimos vencer tudo, por mais difícil que seja, por mais cansativo que seja. Nós temos nossas lutas diárias, mas são lutas vencíveis, que nós podemos vencer sim, tenha certeza disso. Anjos, boa tarde, Anjos, boa tarde, Simone, Adriele, Mônica. Dani fala aqui, mas para falar a verdade, tem dias que a gente só levanta com a força do Cristo. Sempre. Essa semana eu ouvi uma música católica, nossos irmãos católicos, eu acho que é Padre Antônio Maria, desculpe se eu estiver errado, que é aquela Passos na Areia. É uma música belíssima, realmente é uma música profunda e podemos fazer essa analogia. Tem dias que o Cristo nos carrega em seus braços para que nós não fiquemos parados. Josinha Cruz, Renato Machado, quem mais aqui? Dani, eu quando tá vindo pensamentos negativos, estou tentando mudar o foco, fazendo coisas diferentes. Exatamente, Dani. Não deixe que esses pensamentos acabem tomando conta de você, nenhum controle, tá certo? Tem várias maneiras. Coloca uma boa música, vai ler, vai conversar com alguém. Agora não, mas quando puder, vai dar uma volta, vai caminhar, tá certo? São formas que cada um de nós podemos criar no nosso dia a dia para evitar ficar alimentando esses pensamentos, cortando essa sintonia, essa frequência. Elias diz aqui, lembremos de que o homem interior se renova sempre, a luta enriquece o da experiência, a dor aprimora-lhe as emoções, o sacrifício tempera-lhe o caráter. Chico, belíssima passagem de Chico. É isso mesmo, Elias. As dores, elas são mal vistas pelas pessoas, mas na verdade são coisas maravilhosas para nós. Eu sei que no momento que nós estamos passando por uma dor, é difícil entender isso. Mas quando nós vencermos essa dor, e você olhar para trás, você vai ver que o Liosmar hoje, o Elias de hoje, a Illinois de hoje é muito mais forte, muito mais consciente do que o que era ontem. E aí a batalha de ontem, se voltar hoje, vai ser vencida muito mais facilmente. Dani diz, seja bem-vinda, comadre Andresa. Tu está participando da Alice, você vai amar e sempre tem um pensamento positivo. Dani dando boas-vindas a mais uma irmã que está estudando conosco, né? Sejam bem-vindos, aproveitando. Curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, se inscrevam em nossos canais no YouTube, curtam os vídeos mais uma vez e compartilhem com as pessoas, tá certo? Quanto mais inscrições nós tivermos lá no YouTube, maiores ferramentas nós teremos à nossa disposição. Então, não deixem de compartilhar com as pessoas, tá certo? Cleane, né? Boa tarde, Cleane. Azevedo entrou aqui. Raivoni, perdão. Seja bem... Ivoni. Falei 3 vezes para falar errado, desculpe. Ivoni, seja bem-vinda. Nívia. Nosso querido mestre, professor Edilson. Forte abraço, meu querido. Grazi, Dani fala aqui. A gente só recebe o que dá, eu acho que se as pessoas dessem mais amor e paz, o mundo seria bem melhor. Tenha certeza, Dani. A gente tem que dar o exemplo de amor, de paz, de respeito. Se alguém, porventura, não lhe der, continue fazendo bem. Não se deixe parar, não se deixe paralisar por isso, tá certo? Um dia, o seu exemplo, a sua determinação vai tocar essa pessoa, tenha certeza. Marise, Tayane, boa tarde, Tayane. Leila falando que eu também sou psicólogo. Eu gosto da área. Aqui tem palmas. Vanessa, boa tarde, Vanessa.
Ronice, gostei do Alargou a Porta da Esperança, tenha certeza. Grande Edilson aqui, chegando também. Muita gente, né, Lenói? Hoje, graças a Deus, muita gente que acompanha a gente, é bom. Leila fala, não tem como não sair renovado depois dessa tarde, a conversa fraterna nos fortalece, essa live nos renova. Que bom, Leila, que conseguimos alcançar o objetivo, né? Dani, eu só durmo se tomar remédio e agora mesmo tomando ando sem conseguir. Dani, aos poucos, vai conversando com o seu médico, é importante cuidar do corpo. Vá também cuidando da alma e aos poucos você vai progressivamente deixando os remédios, porque tem remédio que é necessário por um tempo, que você não pode ficar totalmente dependendo deles, tá certo? Olha, Alcides, meu amigo, seja bem-vindo aqui na nossa live. Que oportunidade maravilhosa de ouvir nosso irmão Liosmar, falando dos ensinamentos de Jesus na luz da doutrina espírita. Um forte abraço, meu querido, saudades de você. Espero em breve poder lhe encontrar. Isa também entrou aqui, Sandra, Anjos. Graças a Deus, muita gente. Que bom ver que o pessoal está gostando, né, de estudar, tá se interessando cada vez mais. Isso é muito positivo para todos nós. E vamos divulgar a doutrina espírita. Eu creio que eu falei todo mundo. Se eu esquecer alguém, desculpe, tá certo? E só para finalizar, Elinor, se você me permite, eu é quem saio renovado da live. Eu tive um dia fisicamente muito cansativo mesmo. Eu agora estou como se eu tivesse acordado na estante, totalmente recarregado, com as baterias recarregadas. Então, eu é que agradeço a Ilenói, a nosso querido Edilson, a todos vocês que fazem parte do Lar e Abrigo Pedro Garcia, que me receberam de braços abertos. E como eu falei para Elenói, eu só saio de lá em duas hipóteses. Se eles me chutarem para fora, ou quando eu desencarnar, mas eu volto em espírito para lá também. Do contrário, eu não saio. Muito Então obrigado a a gente todos não se livra, vocês. né? Não. Adoro, que a gente não vai se livrar de você. Adorei as hipóteses. Então é nunca. Então vamos, gratidão. Aí eu tenho que agradecer a Dudu, né? Porque nos deu você. Porque era Dudu e ele não Isso. pôde, passou a bola. E aí a gente, Nada é por pá! acaso, né? Aí eu segurei a bola, não solto mais de jeito nenhum. Olhar Abrigo Espírita agradece imensamente, viu? A todos vocês que estão aí, a você que está sempre com a gente, que nunca declina de nenhum convite, inclusive já disse a você que eu estou com a relação de temas já, né? O Júnior entrou agora aí, para a gente fazer o Júnior, boa nosso tarde, Júnior. seminário e para o mês de agosto, porque a gente tem uma programação e você sempre capta, né? Mas a gente tem uma linha e você está dentro, nunca vi. Você está sempre dentro, impressionante isso, viu? Mas vamos Que lá. bom. Mas você sabe que você ganha um presente todo dia, não é isso? Todo Sim, dia que você fala. Então, eu não com vou deixar de dar esse certeza. presente hoje, viu? Tá bom? Pode deixar, eu Faça faço sim. prece, por favor. Gratidão. Vamos levar nossos pensamentos, nossos sentimentos ao Mestre, agradecendo por mais um dia na carne, por mais uma reencarnação, essa oportunidade de crescermos juntos, pedindo força e sabedoria para vencermos a todos os obstáculos de nossas vidas. Que Jesus nos conceda uma noite maravilhosa, de bons sonhos e sonos, né? Que amanhã possamos fazer melhor do que o que fizemos hoje, sempre com muita fé, com muito amor e com muita esperança em nossas mentes e corações. Aos nossos irmãos suicidas e abortados, que Jesus e Maria Santíssima possam acolher a todos vocês, não se permitam serem tomados pelo ódio, pela mágoa, nem pelo rancor. E a todos que estão regressando por meio do coronavírus, aceitem o desencarne, aceitem a volta à pátria espiritual, sem se revoltar jamais. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dá-nos hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar quem nos tem ofendido. E não nos deixeis jamais cairmos em tentação. Livre-nos sempre, Senhor, de todos os males, que assim seja. Que assim seja. Gratidão. Daqui a pouco, Júnior de Lourenço, e às 18 e às 19, nossa Isa contando histórias. E amanhã estaremos com o nosso Evangelho, Café com Luz, conversa fraterna e segue. Que a gente não para, não é? Paz e Com luz. certeza. Deus abençoe, Deus ilumine você. A nossa foto, sorrindo. Pronto, tchau.